Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje com a Isadora, que foi aprovada aí no concurso da Cefaz Alagoas. Isadora, seja muito bem-vinda. Primeiramente, obrigado por ter Obrigada. aceitado o convite, tá certo? Desejo os parabéns de antemão. E aí, já passo diretamente a bola para você. Primeiramente, conta aí um pouquinho quem é a Isadora, de onde é, qual a sua formação, para o pessoal saber com quem nós estamos conversando aqui no mundo dos concursos. Sou Isadora, né? Sou de Maceió, Alagoas. Passei no concurso em casa, tive essa bênção. Eu tenho 28 anos, sou engenheira civil. Tá, muito bacana. Isso eu acho que é um privilégio de poucos, viu, Isadora? Você passar no concurso e já ficar em casa. Eu rodei Pois é. por alguns lugares aí, Brasil afora, até voltar para a minha residência aqui em Fortaleza, mas graças a Deus já estou hoje em casa. Então, beleza, Isadora. Durante essa preparação para a Cefaz Alagoas, você trabalhava e estudava? Estava só se dedicando aos estudos? Como é que foi essa jornada? Eu fiquei aí, acho que foi em torno de 2 anos e 3 meses, dedicada somente aos estudos, sem trabalhar. Eu já estava sem trabalhar, eu estava fazendo mestrado na minha área. E aí, assim que eu defendi, eu engatei aí, começando, né, a estudar, já pensando nessa área, né, e mais especificamente nesse da Cefaz Alagoas, que já estava com rumores aí de sair. Tá, bacana. Então, você terminou o mestrado e se dedicou os 2 anos e 3 meses inteiramente aos estudos. Era Isso, full, integral o tempo aí para integral os era. estudos. E durante esse período, você chegou a fazer outros concursos, tentou outras provas, houve outras aprovações? Eu fiz outras provas, sim. A gente sem focar, vamos dizer assim, o estudo nelas, né? Eu segui o meu roteiro normal, mas fiz Cefaz Goiás, Cefaz Rio Grande do Sul, fiz a Cefaz Bahia, fiz acho que Petrolina também e uma do interior do Ceará. Eu cheguei a ser aprovada assim, né? Não eliminada em algumas, mas nem perto da quantidade de vagas, nem de ser chamada, nada disso. Realmente a minha primeira aprovação foi nessa Faz Alagoas. Aprovação dentro das vagas, né? Então, assim, você manteve sempre se fazendo concursos, mais concursos, pelo que eu vi, fiscais, e sem Isso, mudar o seu planejamento de médio e longo prazo. Você não mudava a forma isso, ali como se preparava para focar ali no curto prazo. Ia mantendo a pegada, pensando um pouco mais na frente. Era isso, né? isso era. Eu ainda tem que ver ali, você tem que estar pelo menos com o ciclo básico, né? E aí a gente sabe que se você ficar pegando a parte de legislação tal, você vai demorar um pouco mais, vamos dizer assim, para aprofundar. E aí, como eu tinha esse objetivo, que era da Cefaz Alagoas, então foi essa opção de me manter, né, com esse foco até aí ia ver, né, se eu ia sair o edital ou se demorasse muito, aí eu poderia pegar outro, como aconteceu, né? Chegou a sair o Cefaz DF, e aí, quando saiu, eu fazia consultoria, né? Eu avaliei com o meu consultor, que já estava na hora, né? Assim, eu já estava um pouco mais avançada. Então, aí eu resolvi fazer o Cefaz DF, cheguei a me inscrever e cheguei a começar a estudar, né? Mas aí, acho que foi 1 mês e meio, mais ou menos, saiu o Cefaz Alagoas, aí eu mantive só o Cefaz Alagoas. Cefaz DF saiu lá mais ou menos em setembro, não foi? De Isso, 2019. Alagoas veio mais ou menos dia 10 de novembro, se eu não me engano. Aí foi quando você deu a virada focando só em Alagoas. exatamente. Bacana, bacana. E me diz uma coisa, como era a sua vida social durante essa preparação? Você era mais radical, 100% estudo, cortou vida social, ou você sempre tinha um momento ali para a família, apertava mais na reta final quando saía de tal? Como é que você controlava tudo isso? Eu consegui manter uma rotina um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, durante toda a preparação, né? Já que eu tinha essa tranquilidade de não precisar trabalhar.
Então, eu tinha tempo livre e aí eu conseguia gerenciar isso, né, de maneira que eu tinha tempo para sair, para estar com a minha família. Mas quando saiu o pós-edital do DF, eu já dei uma apertada a mais, e principalmente quando saiu de Alagoas, foram assim, acho que foi exatamente 90 dias para a prova. Então, aí eu abdiquei um pouco mais, né, desse meu tempo livre. E aí, realmente, nesse tempo, né, a minha vida social ficou, né, fiquei mais estudando, dedicada mesmo a estudando. Mas um tempo curto, né? Assim, 3 meses. Durante o resto do tempo, eu estava mais tranquila, e até isso me permitiu, né, estar com bastante disposição para me dedicar ao máximo aí nessa reta final. Bacana. É importante o concurseiro ter essa noção de que concurso público é algo de médio e longo prazo, então ele não vai conseguir ficar num ritmo insano durante 2, 3 anos, mas à medida que vai apertando, saiu a autorização, saiu o edital, ele consegue ir dando um gás maior, porque ele sabe que já tem uma data para aquilo acabar, né? Ele tem uma data ali, então realmente acontece com muito concurseiro. A próxima pergunta que estava marcada aqui, você até já respondeu em parte, que estudou 2 anos e 3 meses, mas me diz uma coisa, você acha que valeu a pena fazer esses outros concursos como experiência da área fiscal? Chegou a cogitar fazer de outras áreas ou nunca nem cogitou? Logo no iniciozinho que eu comecei a estudar, eu cogitei sim fazer outras áreas, mas ainda bem que eu percebi logo que, pelo menos, o que eu acho que você também não tem como abraçar tudo, né? A área fiscal já é uma área ali com um número de disciplinas imensa, uma complexidade grande. Então, eu percebi que eu tinha que me manter no que eu queria, senão eu não ia conseguir nenhum dos dois, vamos dizer assim, né? Tentei uns concursos mais básicos, assim, de técnico, mas desisti logo. Mas eu acho que as provas em si que eu fiz, principalmente por serem da área fiscal, sim, me ajudaram muito, né, com a experiência. Cada prova eu aprendi bastante, até um pouco de me testar, né, nos conhecimentos. Eita, nessa disciplina eu achava que eu estava bem, mas não estou. Assim, a experiência de prova, tempo de prova, ansiedade, nervosismo, tudo. Acho que só tem a contribuir, né? Se não puder, como eu, estar estudando tudo, a parte de legislação, né? Se ainda não está avançado, mas se puder, acho que a experiência de prova é muito boa. Perfeito, perfeito. Então, você conseguiu aí ir conciliando e levando as experiências de provas sem sair da sua linha mestra ali de preparação, né? Excelente, sempre converso com o pessoal sobre isso, que às vezes a pessoa está se preparando há 2 meses e quer mudar completamente a forma de se preparar para chegar a um concurso de curto prazo e acaba prejudicando o médio e longo prazo, né? Porque ele muda um pouquinho o rumo, acaba prejudicando, não tem jeito, né? Isadora, agora uma pergunta interessante, eu gosto muito de fazer essa pergunta para os aprovados. E detalhe, pessoal, a Isadora não falou que ela foi a 01, ela ainda não falou, não, tinham 2 cargos, não era, Isadora, no concurso. Então, fala aí um pouquinho de qual foi o cargo e a sensação de ver o seu nome na lista dos aprovados e o melhor, de ser a famosa 01, no caso, né? Eu escolhi o cargo da área tributária, né? Que trabalha, nesse caso, até o secretário já falou que estão precisando muito de gente na área de auditoria em si, né? E é uma área que eu, desde que comecei a estudar, me interessei bastante. E acho que essa sensação é até difícil, né, de descrever. É como se tudo que você percebesse, que tudo que você fez valeu a pena, e tudo fica assim pequeno, né? Poxa, eu fiz isso, tal, tudo bem, tive essa dificuldade, tive meu sacrifício, cada um tem suas dificuldades, né? Mas a satisfação, né, do objetivo, e isso foi só, por enquanto, né, a satisfação de estar aprovada. Ainda vem muito mais pela frente, que é tomar posse, começar a trabalhar e poder estar nesse cargo, né, que eu me encantei nessa profissão.
Então, vale muito a pena. Eu acho que é isso, a sensação é maravilhosa. Bacana demais. Vem nomeação, tomar posse, entrar em exercício, receber o primeiro salário, né? Que é muito bacana. Exatamente. Não tenha dúvidas de que você vai gostar demais. Realmente, a atividade da área fiscal é uma atividade gratificante, é uma atividade interessante, tem boa remuneração, tem prestígio. Então, realmente, é uma área muito boa. Parabéns mais uma vez pela sua aprovação, né? Na primeira aprovação já foi logo aí na sua terra, 01, então foi com direito a pacote completo, né? Muito bom. Me diz uma coisa, na sua preparação, vamos passar um pouquinho agora para a parte da preparação. Que tipo de materiais você utilizava? Aulas presenciais, aulas telespresenciais? Como você era da engenharia, você sentiu muita dificuldade no começo? PDF? O que é que você usava aí? Mapas mentais? Fala um pouquinho para a galera, o pessoal gosta muito de saber disso e como você tem uma bagagem aí acumulada. Afinal, você foi aprovada num grande concurso da área fiscal, um gigante, né? Então, conta um pouquinho aí dessa experiência para o pessoal. Eu fiz um pouquinho de tudo, né? Eu gosto de aula presencial também. Eu tentei, pelo menos ali, fiz um cursinho no início, né? Para ir meio que pegando a parte de português, por exemplo, eu fiz presencial, né? Que é uma coisa mais fácil, vamos dizer assim, né? Que não precisa ser tão específico para a área fiscal. Mas, em geral, assim, na maioria das matérias, o que eu preferia mesmo era o PDF. Uhum. Eu estudei até por uns livros, principalmente no início, né, que eu não sabia muito bem, nem conhecia muito esses cursinhos digitais, nem sei, estudar o que eu preciso fazer, comprar livro. Mas eu acho que os PDFs, assim, principalmente para quem não é da área de direito, se tratando especificamente de direitos, aí é que são melhores ainda, né, porque é uma linguagem mais fácil, mais acessível para a gente. E eu gostava de fazer resumos escritos mesmo em caderno. Na maioria das matérias, acho que para todas. Alguns que eu até cheguei a fazer, eu não faria novamente, porque tem algumas disciplinas que não são tão fundamentais, vamos dizer assim, né? Que além de nem sempre cair, quando cai, são poucas questões, tal, e mais a lei seca, então eu faria, vamos dizer, direito civil, empresarial, eu ficaria mais na lei seca, né? Ao invés de ter feito meus resumos. Mas por exemplo, em direito tributário, já eu adorava, era grudado nos meus resumos. Contabilidade também, a CESP tem uma parte muito teórica em contabilidade, então, contabilidade, as normas são imensas, são complicadas, né? Você não vai estar, como a gente faz em direito, vamos dizer, ler o CTN, você não vai estar sempre lendo as normas. Então, Uhum. algumas disciplinas, você ter alguma coisa pode ser muito útil, né? Eu fiz um caderninho com o que estava sempre caindo na CESP de contabilidade, né? Eu peguei até do material do exponencial do Felipe Araújo, que ele preparou. Eram uns esquemas e muitas questões. E aí, quando você vai fazendo as questões, você vê o que cai, né? Uhum. Aí, assim, eu acho que a pessoa tem que se conhecer, saber. Eu descobri que eu sou muito visual, eu gostava dos meus resumos por isso, porque eu que fazia, né? Talvez tem gente que gosta de mapa mental, eu não tinha, sinceramente, muita paciência de fazer. Eu preferia fazer os tópicos mesmo e alguma coisa ou outra um esquema. Mas eu acho que independente, aí tem que ser tentando, né? Vamos dizer assim, você tem que descobrir o que é que funciona. Algumas disciplinas não vai valer a pena você fazer o resumo, aí grifar o material, eu também gostava de fazer isso. Eu Uhum. gostava de ter o material, então eu imprimia, né? E grifava. Eu fiz isso, por exemplo, com TI, com o material do Ramon. É uma matéria muito grande, é muita coisa. Se eu fosse estar fazendo resumo, eu preferi não fazer, preferi grifar. Então, tentava usar por disciplina, vamos dizer assim, né? E um método, vamos dizer, para cada, dependendo da complexidade, do nível de exigência que ia vir na prova, né? Aí eu acho que isso é uma coisa que a pessoa tem que começar a fazer para ver se vai dar certo. Às vezes vai errar, né? Vai
errar, assim, vai ver que tinha uma maneira melhor. Mas eu acho que é mais isso. Eu preferia o PDF, algumas disciplinas são muito complexas para o PDF, então tu vai na videoaula, se você não estiver entendendo alguma coisa, mas acho que custo-benefício, PDF é o melhor, assim, de velocidade e de aprendizado. E material de revisão, você tem que descobrir o que funciona para você. Perfeito, muito bacana. Foi interessante porque você fez uma síntese muito grande aí falou de várias coisas importantes de materiais. Então, deixa eu tentar compilar aqui para o pessoal, Isadora, e se eu falar alguma coisa de errado, você me corrige. Mas o que é que eu notei? Você enxerga o PDF como mais eficiente, você avança mais rapidamente, né? Em comparação aos livros também, principalmente para quem não é do direito, ele é melhor, porque o professor tem uma linguagem mais acessível, mais amigável. Então, quando você tinha um pouco de dificuldade, aí você recorria a videoaulas, ficava com uma válvula de escape para as matérias de dificuldade. E aí, algo muito importante, que é ter um material de revisão, você mesclava várias formas dependendo das matérias. Para as matérias mais complexas, que eram mais importantes para os seus concursos, que tinham um nível de profundidade de cobrança maior, que você precisava chegar 100% naquelas matérias, um resumo ali feito à mão por você mesmo, era o que mais se encaixava. E, por outro lado, para outras disciplinas, como civil, penal, empresarial, que são disciplinas que são cobradas mais ali a literalidade na área fiscal, como a gente sabe, e aí talvez simples marcações, estudando diretamente na lei, sem perder tanto tempo, porque aí você ganha tempo para essas outras que você precisa fazer o material de revisão, você já tinha algo mais, no final você já dava algo mais direto, no começo você chegou até a fazer, né, disse que perdeu um pouco de tempo, então eu acho que é muito importante para o concurseiro ele conhecer as formas de se fazer um material de revisão, às vezes pode partir de um resumo pronto pelo professor, você mesmo fazer o seu, dependendo da importância da matéria, é importante você conhecer a área do seu concurso, porque quem não conhece a área fiscal não vai saber que civil, penal e empresarial não seriam tão importantes a ponto de precisar fazer um resumo. Como é que o concurseiro vai conhecer? Fazendo muitas questões das bancas e começando a entender a área, né? Então, acho que foram muitas dicas bacanas. Obrigado por você compartilhar conosco aí tudo isso, né? Quer acrescentar alguma coisa com relação a isso? Não, acho que você explicou bastante. Tá. Acho que é isso mesmo. Se eu estiver falando muito, me corte, viu? Que eu gosto de falar. Não, eu gosto de falar. E gostei também dos materiais do Exponencial. Show de bola. E me diga uma coisa. Como foi a distribuição do tempo com relação ao seu ciclo de estudos? Como é que você distribuiu o tempo das disciplinas? As que tinham maior peso na prova, você dedicava mais tempo? Ou você já estava muito bem nelas? Como é que você fez essa organização do seu ciclo de estudos? Então, como eu fazia uma consultoria, né, não era exatamente eu que fazia essa divisão, mas sim, tinham mesmo as disciplinas mais importantes, sendo aquelas que eu já tinha, vamos dizer, me dedicado mais tempo antes, né? Mesmo assim, na reta final ali, a gente tinha uma carga horária maior nelas, né? Porque a gente tinha uma diferença de peso muito grande, principalmente nessa prova, né? Acho que isso aí tem que ser individualizado de cada edital. A maioria das disciplinas era peso 1, e a auditoria e legislação era peso 3. Peso 3 e era o que ia cair nas discursivas também. O estudo de caso, né? Era sobre esses conteúdos específicos, auditoria e legislação. Então, assim, foi uma carga muito maior nelas, e mesmo as outras, a gente não sabia o número de questões que ia vir. Então, por exemplo, veio muita questão de tributário. Se não me engano, foram 30 itens de 100, 20, 25, por aí. Vieram bastante. Para mim foi ótimo, né? Acho que é a disciplina que eu mais gosto. E então, ainda bem que eu tinha uma carga horária maior nessa disciplina, justamente nas importantes, né? Acho que isso aí funcionou muito bem, porque eles distribuíram as questões na prova dessa maneira, que as disciplinas mais importantes tinham mais questões. Isso é muito importante. Por exemplo, economia é uma disciplina que é bastante complicada. Se a gente for querer
ver ela a fundo, né? Vamos dizer assim, necessitaria de muito tempo. Eu não estava muito bem ainda, né, nela quando saiu o edital. Principalmente, eu tinha visto teoria, mas não tinha feito tantas questões, principalmente da CESP, né? Então, foi uma matéria que eu deixei um pouquinho ali e deu certo. Foram poucas questões na prova, deixei algumas em branco, outras eu consegui acertar, e aquilo ali não impactou muito a minha nota, né? É muito importante essa estratégia na hora de dividir o ciclo. A sorte sempre anda do lado de quem está bem preparado, viu, Isadora? A sorte vai estar do lado de quem está bem preparado, não tem jeito. Excelente. Eu me lembro muito bem desse edital, que quando saiu o edital que eu fui fazer uma análise para fazer no YouTube para o pessoal que ia estudar para o concurso, eu fiquei impressionado, porque eu lembro bem que tinha, como você falou, legislação tributária e auditoria. Se somasse com os pontos da prova discursiva, se eu não me engano, era 74% dos pontos da prova ia se concentrar nessas duas disciplinas, claro, incluindo a discursiva que que cobrava essas duas disciplinas. Então, realmente, acredito que tenha que dedicar um tempo muito maior para elas mesmas. Então, assim, falando em reta final, como é que você levou esse período? Reta final, tivemos aí 90 dias, né, para essa sua prova. Geralmente é um período de muito estresse. Como é que você lidou com esse período? Eu já vinha esperando, né, muito por esse edital aí, então, mas eu, assim, consegui me concentrar em tentar fazer o máximo que eu podia. Eu parei, pensei e falei, bom, agora estou aqui, qual é o máximo que eu posso fazer? É estudar, né, até onde eu puder, vamos dizer assim, também não adianta eu estudar e não estar lá sentado e não estar produzindo, ou estudar muito em um dia e no outro dia não estudar nada. Então eu tentava ali ver até onde eu, né, tá um tempo legal e tá lá bem para fazer a prova. Esse era o máximo que eu podia fazer, não tinha não tinha nenhum controle sobre o que é que ia acontecer na prova, como é que ia vir a prova, sobre os demais candidatos, esse tipo de coisa. Então, nisso eu ia, né, aos poucos me policiando para só pensar nisso, e aí, assim, a maioria dos dias, pelo menos, eu consegui, né, controlar aí a ansiedade, o nervosismo. E aí foi o gasto total, né? Eu saí de um ritmo que eu fazia ali 25 a 30 horas semanais para, acho que nas últimas aí 8 semanas, 7 semanas do pós-edital, acho que eu fazia umas 45 horas semanais. Foi um aumento de ritmo absurdo, assim. E eu já tinha visto aprovados, né, em vídeos dizendo essa quantidade de horas, e eu pensava, cara, que loucura, nunca que eu vou fazer isso, nunca que eu vou conseguir fazer isso. Mas quando você tem um objetivo ali, eu consegui, assim, acho que eu às vezes tentava no final de semana ver alguns vídeos, né, porque eu acho que é um pouco menos cansativo, é um estudo menos ativo quando você está assistindo videoaula, então às vezes eu vou ficar aqui, né, mas estava aprendendo alguma coisa. E acho que é isso, é cada um se conhecer, né, o seu limite, mas é o momento de dar o gás total, porque por mais que você tenha uma base muito bem construída, que é muito importante, esse pós-edital sempre vão ter alguns ajustes que você vai ter que fazer, alguma surpresa que veio no edital, alguma coisa assim, e tem a questão da memorização em si, né? Que algumas coisas, algumas disciplinas que são muito, como legislação, por exemplo, né, que são muitos detalhes ali, você espera que venha alguns detalhes na prova, não adianta você querer estar trabalhando isso muito antes, né? Porque é o tipo de coisa que você vai ali no pós-edital, e porque a prova está perto, né? E eu acho que por isso que é tão importante esse momento. Perfeito, é verdade. Assim, não adianta você querer chegar num pós-edital sem ter uma base muito forte para tirar tudo no pós-edital, mas também o pós-edital é um momento crucial. Se você chegar bem no pós-edital e também não fizer uma boa preparação no pós, você pode jogar tudo a perder, né? Então, realmente, muito bacana. E eu vi aí que você saiu de uma média de aproximadamente 25, 30 horas na semana, dava o quê? Aproximadamente 4 horas e meia por dia, pré-edital. Você saiu para 45 horas, que vai dar aí mais de 6 horas
se a gente dividisse proporcionalmente por 7 dias, né? 6 horas e meia aproximadamente, mas talvez você fizesse um pouco mais na semana e fizesse um pouco mais no final de semana para dar uma descansada. Então, realmente aumentou mais de 50% a carga horária, é um aumento assim absurdo, como você falou. Bacana, esse gás extra aí na reta final é fundamental para chegar com o nível máximo de conhecimento lá naquele dia D ali, né, que se eu não me engano foi 9 de agosto, 8 e 9 de agosto, ou de fevereiro desse ano. De fevereiro. Né? DF foi dia 2, mais ou menos, e Alagoas foi no final de semana, certo? Exatamente. Bacana. E na hora da prova? Como é que foi na hora da prova? Deu tempo fazer a prova toda? O tempo foi suficiente? A discursiva e a prova objetiva foram no mesmo dia? Foram dias separados? Como é que foi nesse concurso? Foram 2 dias, né? Um dia foi só objetiva e no outro dia foi só discursiva. Acho que a CESP não é das bancas piores com o tempo, né? Porque não tem tanto cálculo, as questões são um pouco mais diretas, mais teóricas também. Me atrapalhei um pouquinho na prova de auditoria, veio um pouquinho ali fora da curva. E aí talvez eu tenha até demorado um pouco mais por isso lá, né? Mas acho que tempo nessa prova não foi assim, não chegou a ser muito um problema, não foi como a FCC. Tive problema já com tempo nas provas da FCC. Tipo Goiás, só Goiás, Bahia. Para mim a Bahia foi pior. Acho que Goiás eu ainda tinha muita coisa que eu não sabia, foi meio rápido, mas na Bahia foi pesado. Mas questão de tempo, acho que não. Eu fiquei bastante nervosa, né? Eu notei até que eu estava um pouco trêmula na hora de fazer a prova. Mas acho que eu consegui, né, controlar, sem dúvida consegui, né, controlar essa ansiedade aí, focar no que tinha que fazer, né? E a surpresa sempre vem, acho que a gente tem que sempre pensar nisso. A prova de auditoria veio diferente do que eu esperava, mas veio diferente do que todo mundo esperava, né? Então eu tentei focar nisso. É difícil para mim, é difícil para todo mundo. E eu tenho que fazer o meu melhor e pronto. Mas aí deu certo. Perfeito. Bacana. Muito legal. E vamos lá, vamos avançar um pouquinho aqui na preparação. Na última semana da prova, faltando 7 dias, 10 dias para a prova. Geralmente tem concurseiro que entra em um ritmo insano, aumenta ainda mais a carga horária aí nesses últimos dias, e tem outros não, que já preferem dar uma desacelerada, já vão no ritmo mais lento, tem gente que diz que não gosta de estudar na véspera da prova, prefere relaxar. Como é que foi aí a sua semana anterior à prova, a véspera, como é que foi toda essa preparação nesse momento? Eu mantive o ritmo, não aumentei nem diminuí. Mantive, assim, e muito revisão, né? Eu me planejei, né? Algumas coisas a maioria das coisas, pelo menos das principais disciplinas, eu consegui revisar tudo na semana da prova. Eu me programei para isso durante toda a minha preparação, né? Eu estava pensando, eu marcava meus resumos, marcar texto, principalmente as leis, eu marcava os artigos das leis de marcar texto, para saber o que eu ia ler justamente nessa semana da prova, né? Algumas coisas foi na semana anterior, né? Eram muitas disciplinas, mas eu mantive o ritmo, não diminuí e vi que eu estava bem assim, que eu não ia conseguir ficar em casa descansando, não estava pensando nisso, até na véspera da prova, acho que eu fiquei até um pouco mais tarde do que eu normalmente ficava estudando na sexta-feira, né? Porque a prova só foi à tarde também, então teve eu pude descansar no sábado pela manhã. Aí eu acho que cada um, né, eu acho que é importante a pessoa estar preparada para não conseguir estudar na semana da prova, não depender da semana da prova, vou dizer assim. Porque pode ser que tenha gente que fique nervosa, que fique ansiosa, que precise desse momento para descansar, mas eu particularmente mantive o mesmo ritmo, assim, e muito em revisão, e assim, nesse momento da semana da prova, eu priorizei fazer revisão nos meus resumos e nas leis, né? Direitos, né? Na lei seca, sem muitas questões, só fazia mais questões quando eram questões que eu tinha selecionado, vamos dizer assim, né? Eu preferi fazer dessa maneira. Bacana. Eu tava passando uma linha do tempo, eu estava relembrando aqui da época que eu também ficava nessas semanas
E eu sempre optei por, nesses últimos momentos, nas últimas semanas, eu rever o meu material de revisão em vez de resolver questões, principalmente porque eu não queria ver coisa nova. Eu já tinha visto milhões de vezes tudo, então, peraí, eu tenho que memorizar tanta coisa que eu já vi, o negócio é reter essas informações, né? E eu lembro que, só um exemplo aqui, eu estava pensando esses dias, a primeira vez que eu estudei direito administrativo, eu demorei umas 130 horas para estudar toda a disciplina. E aí eu lembro que nas fases finais, ali na reta final, eu estudava todo direito administrativo em 6 horas. Eu já tinha mapeado toda essa quantidade de horas. Eu acredito que você tenha feito a mesma coisa, se preparado para, peraí, nos últimos 8 dias eu vou ter tantas horas, eu demoro tanto tempo para revisar cada disciplina, eu vou organizar aqui como é que vai ser minha revisão para chegar com tudo fresco. Eu fiquei até com uma curiosidade aqui, agora que eu fiquei com vontade de perguntar. Qual foi aquela disciplina, eu até imagino qual seja, que você diz assim, não, essa vai ser na sexta-feira, vai ser a última que eu vou revisar aqui dentro da minha programação, da minha organização. A legislação. Eu li toda... Né? A gente teve aqui só as leis, né? Teve essa diferença. A maioria do pessoal dos estados estão cobrando lei e regulamento. A gente teve aqui só as leis, então foi uma legislação um pouco mais enxuta, né? Então, na semana da prova, eu li ela toda, marcando os artigos que eu achava mais importantes. E na sexta-feira, eu li todos os artigos que eu achava mais importantes. Show de bola. Foi legislação. Muito bacana, muito bacana, Isadora. Vamos lá, estamos chegando aqui aos finalmente. Vamos para as últimas perguntas. Se você tivesse que apontar erros na sua preparação, se tiver, quais seriam? E também os acertos. Conta aí pra gente quais foram que você elenca como os principais acertos da sua preparação. Acho que o principal erro, assim, foi mais do início, né? Eu tinha muita resistência de fazer questão. Achava que era pouco. Eu, principalmente vendo a matéria pela primeira vez, né? Eu estava vendo tudo, para mim era novo, na verdade. E eu ficava com a sensação que era um pouco de perda de tempo eu fazer questão, vamos dizer assim. Eu sabia muito pouco e eu quero ver um novo assunto. Para que eu vou estar vendo questão? Eu já vi, se eu quiser, eu ficava com essa sensação. E aí depois é tão importante fazer questão por vários motivos, né? Assim, eu não fazia isso por uma questão de tempo, mas às vezes é até interessante você fazer questão antes de você fazer o resumo. Talvez alguém que faça isso. É na questão que você vê tudo, que você vê como é cobrado, que você vê o que é cobrado, porque às vezes a pessoa vê algo do material que é importante que esteja lá e acha aquilo importante, mas os examinadores não cobram, então para que aquilo ali está no seu resumo? Não tem necessidade, né? Eu acho que é muito importante em questão, e aí eu acho que em questão de acerto, em geral, acho que o que eu podia dizer mais era que eu não tinha medo, vamos dizer, de mudar alguma coisa que eu via que estava errada. Eu estou fazendo assim, e aí eu tentava observar, está dando certo, está dando resultado, não está, muda. E aí, com esses erros, até esse das questões, até os resumos, vamos dizer, que eu disse que eu fiz aqui, alguns que eu vi depois que não era necessário, todos esses erros foi o que me ajudou, né, a perceber como era que deveria ser o acerto. Então, eu acho que para mim o maior acerto foi esse. Desde o começo eu estar disposta a mudar o jeito que eu estava fazendo as coisas, né? Não, vou fazer desse jeito e pronto. E uma hora vai sair, não está dando certo, procura outro jeito. Eu acho que isso aí me fez evoluir bastante. Errar me fez evoluir muito e começar a aprender o que é que funcionava para mim. Show de bola. Então, era uma concurseira flexível, não era cabeça dura. Viu que não está dando certo? Peraí, deixe-me aprender. E outro detalhe que eu acho mais importante aí é aprender com o erro. Aprender com o erro, né? Então, galera, aproveita aí, porque quando a gente aproveita com o erro dos outros, a gente não precisa dar de cara no muro. Então, já aproveita a dica aí, jamais avançar nos estudos sem fazer questões, como a Isadora bem alertou, quando a gente faz questão que a gente sabe o que é cobrado, do que a banca gosta, se é literalidade, se é jurisprudência, se é doutrina, se é cálculo, se é teoria, o que tem de importante que vai para o seu material de revisão. Outra coisa muito bacana, se você faz um material de revisão depois de ter feito questões,
você já sabe o que é que precisa constar, porque às vezes a gente faz grifo, o grifo é uma porrada de coisa, pensa que é importante, quando vai para as questões, nada do que você marcou era importante, o examinador cobrou outras coisas diferentes, né? Então, realmente, questão é um balizamento completo para concurso público. Você nunca vai deixar de fazer concurso, questão do começo ao fim. Muito bacana, Isadora. Então, vamos lá. Penúltima pergunta. O que é que você... É a penúltima? Vamos lá. Vamos lá. Não, antepenúltima. Pela sua experiência, vivendo aí com... Não sei se você tinha convivência com outros concurseiros, ou se você acompanha grupos de concurseiros. O que é que você acha que é o principal ou os principais erros dos concurseiros? Você falou do seu, de questões, e o que é que você acha da galera aí que estuda também? Eu acho que uma coisa que eu via um pouco, né, talvez, é a falta de foco, no sentido de ter um objetivo e permanecer nele, né? Assim, não é fácil, vamos dizer, não foi fácil para mim passar por essas provas que eu fiz, saber ir para lá. Eu saí de Alagoas, fui para o Rio Grande do Sul, sabendo que eu não ia passar naquela prova, né? Não é fácil, você fica sempre querendo, não, mas ali quando faltar um mês na prova, eu vou dar uma estudadinha naquilo ali, dar uma estudadinha naquilo. Eu sei que tem muita gente que faz isso, eu queria fazer isso, muitas vezes até fiz um pouco. Acho que na prova do Rio Grande do Sul, acho que na semana da prova eu ainda vou ver um pouquinho de legislação. Mas pra quê? Eu não ia passar vendo uma Mas semana uma semaninha não mata dando uma não, vai. Uma olhadinha. semaninha tá perdoada. Mas eu, com essa semana, já na prova da Bahia, eu não fiz isso, porque eu não ia ser aprovada, porque uma semana eu dei uma olhadinha na legislação. Porque tinha outras disciplinas que eu não tinha visto nada, vamos dizer assim, né? Não digo só por causa da parte da legislação, mas porque o meu problema não era a legislação. É que tem muitas disciplinas que eu ainda não tinha visto nada. Então, como é que eu ia fazer a prova? Eu não tinha terminado nem contabilidade ainda. Então, eu acho que é difícil. Eu ficava com a sensação de que estava perdendo oportunidades, né? A cada prova que eu ia fazer, sem ter estudado para ela, eu sentia que eu estava perdendo a oportunidade, não é fácil. Mas, assim, eu acho que você precisa, no mínimo, ter, principalmente nessas áreas, a área fiscal, tem áreas até, né, uma área de controle, que você tem um volume grande de disciplinas e você tem um nível dos alunos muito alto. Então, tem que ter paciência para chegar no seu objetivo. Se você quer área fiscal, então foca, espere chegar a sua hora, né? E quando chegar a sua hora, aí, assim, uma hora, eu digo assim, você ter um nível legal para começar a estar competitivo, para começar a buscar, né? Vamos dizer, passar. E eu vejo muita gente que pula de uma área para outra, espera a sair, depois que sai um edital, resolve, né, que abriu a oportunidade, vamos dizer assim, resolve entrar ali. E aí, assim, eu acho que é para cada pessoa, claro, tem um caso, né? Não é uma coisa geral, mas eu acho que é muito importante você saber para onde você quer ir, né? E o que é que você precisa para chegar lá. Porque ficar variando pelo meio do caminho, acho que pode ser, né, um erro. Bacana. Sensacional, Isadora. Assim, o que é que eu sempre digo para o pessoal? Um dos grandes erros dos concurseiros é o imediatismo, né? A gente começa a estudar para concurso público já querendo ser aprovado. Quando é que eu vou ser aprovado? Quanto tempo eu vou demorar para ser aprovado? E quando você pensa muito no curto prazo, a sua preparação no médio e longo prazo acaba sendo prejudicada. Então, realmente, como você falou, vem as tentações, nossa, essa prova, eu estou perdendo a oportunidade, nunca mais vai sair outro concurso, mas o que adianta? Se sair um edital, ainda falta você estudar metade das disciplinas. Geralmente, o pessoal que vai ser aprovado, ele já está com 90% daquele edital visto, então fica muito difícil brigar. E quando você sai da linha, você perdeu boa parte da preparação para algo que estaria ali, talvez, no médio prazo, 6 meses, 7 meses. Então, esse imediatismo geralmente maltrata muitos concurseiros e acaba prorrogando ainda mais a aprovação quando não gera tanta frustração a ponto da pessoa desistir, né?
Então, realmente, muito bacana, além do fato da pessoa querer ficar mudando de área. Às vezes a pessoa não está bem preparada e quer mudar de área como uma fuga, não porque não tem concurso, mas porque, eu achar outra área é mais fácil. Não, não tem aquela, a não sei que você não gosta, identificou que não gosta daquilo ali, aí você migra, mas se não, segue firme na sua área, que eu acho que nenhum lado vai ter moleza, né? Vai ter moleza. Pois é. Claro que quanto mais, via de regra, quanto mais altos os salários, mais difíceis vão ser os concursos, mas achar que vai ter moleza também não vai ter, né? Bacana. Então, o que é que você acha que foi o mais difícil nessa caminhada da sua aprovação e qual era a sua principal motivação? O que é que fazia você superar essa principal dificuldade? Acho que a maior dificuldade é essa persistência mesmo, de estar, não, vou esperar o meu, vou esperar o edital e estar mantendo o ritmo mesmo sem ter certeza, né, quando é que esse edital ia vir. Eu não sei quem acompanhou esse processo das Cefaz Alagoas, mas foram vários anúncios de que já sai, e ainda bem que, pelo menos para mim, saiu na hora certa, né? Mas não é fácil você manter um ritmo ali sem ter uma data, vamos dizer, né? Manter um ritmo ali a médio prazo ou a longo prazo. Acho que isso aí foi bastante difícil. E acho que a minha maior motivação era o trabalho em si, né? Eu estava sem trabalhar, eu sentia falta de trabalhar e eu buscava muito isso, a minha carreira. E acho que era assim, era isso que, principalmente para ficar em casa, né? Era isso que me motivava mais. Bacana, muito legal. Uma pergunta que não estava no script. Encerrou a caneta preta, aposentou ou ainda futuramente pensa em fazer outra coisa? Não, eu tomando posse, estou aposentada. Esse para mim era o concurso número 1 que eu queria, né? Na minha casa, um concurso maravilhoso. Então, aposento sim. Bacana. Galera, graças a Deus, uma concorrente de peso a menos para quem está na batalha ainda. Então, vamos lá. Já finalizando aqui, Isadora, e de antemão já agradeço novamente em nome do Exponencial, agradeço também em meu nome aqui, e estou sempre nessa batalha tentando ajudar o pessoal a estudar para concurso, tá certo? Então, parabéns mais uma vez por esse grande resultado. Eu sei o quão isso é superação, é gratificante, é tudo isso, né? Então, vamos lá, para a gente finalizar. O que é que você aconselharia para alguém que está começando os estudos agora ou que está pensando em estudar para concurso? Deixei a sua mensagem já como aprovada, para quem quer chegar até onde você chegou? Acho que é uma caminhada de muita dedicação. Acho que quem entra tem que entrar com isso em mente, né? Que é muita dedicação, mas é extremamente gratificante, vale a pena, assim, todo o esforço que você precisa fazer, no final das contas, vale a pena, né? A realização de um sonho. E eu acho que é um pouco do que eu já falei, né? Não tenha medo de errar. Faça, comece, se tiver na dúvida, comece. É importante você tentar ver como é o melhor jeito, ver um pouco sobre técnicas, pesquisar um pouco. Eu pesquisei muito pouco no início, mas pesquise alguma coisa, mas não tente. Não existe um jeito só, não existe uma maneira só de fazer as coisas, não existe uma fórmula mágica. Você tem que sentar, tem que estudar e aí, a partir do momento que você for estudando, que você for aprendendo mais do conteúdo, do concurso, né, entrando nesse mundo, vai vir, você vai aprender mais, você vai descobrir como é que é melhor para você, como é que é melhor fazer, e aí você vai vendo, né, a sua evolução em tudo. Então, mergulhe, não tenha medo de errar, de fazer. No final das contas, o que você tem que fazer é sentar, estudar e estar aberto, né, a aprender, vamos dizer, novas maneiras de fazer as coisas que vão ser mais eficientes, né?
Tá, muito bacana, sensacional, Isadora. Foram muitas dicas bacanas aí. Você mostrou como é que era a sua jornada, como é que você estudava, como é que você preparava seus materiais de redação, que tipo de material você usava. Então, tem muitas dicas para a galera. Muito obrigado por tudo. Essa dica final foi muito bacana, não ter medo. Eu costumo dizer que é pior o medo do arrependimento lá na frente, depois você saber que podia ter tentado, que mesmo que não tenha conseguido, do que esse medo de tentar encarar esse mundo dos concursos. Eu acredito que o remorso lá na frente deve ser muito. Eu vejo pessoas mais que já estão mais, pessoas mais idosas se arrependendo de não terem feito coisas, né? De não ter arriscado. Nunca vi se arrependendo de ter arriscado, de ter feito, de ter tentado. Né? Então, acho que todo mundo que tem vontade deve tentar, que é algo muito bacana e que pode mudar a vida, né? Muda a vida da pessoa. O que é que a gente tem hoje que a gente sai de ganhar R$ 0 para você ganhar 10, 15, 20 e tantos mil reais em alguns fiscos e em várias outras áreas, policial, tribunal, controle, enfim, né? Tem muita coisa bacana. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela sua jornada e pelo seu resultado, tá certo? Muito obrigada.